Olá a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa aula de gestão de estoques e hoje nós trataremos das decisões sobre as políticas de estoques, falaremos sobre avaliações de estoques e também sobre os tipos de estoques existentes, certo? Então essa é a nossa primeira aula, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Cleiton de Jesus Santos, sou formado em engenharia de produção, especialista em logística e também especialista em comércio exterior, certo? Então, para que a gente possa então dar o pontapé inicial, eu quero simplesmente relembrar a vocês o que eu já falei em aulas anteriores, até em outras disciplinas que nós já abordamos aqui. Eu já expliquei a questão da armazenagem e também da estocagem, certo? Eu falei para vocês em aulas passadas que a armazenagem ela simplesmente ela reflete o local físico, ou seja, a estrutura física que guarda as mercadorias, os produtos, os materiais, certo? Então é simplesmente um centro de distribuição, por exemplo, poderia ser um armazém. Então, é, quando a gente fala de armazenagem, a gente se refere justamente à estrutura física. E quando nós nos referimos à estocagem de material, o estoque ele é composto por volumes de caixas, pallets, sacos, embalagens, entre outras estruturas que vão ali abrigar, certo, os materiais, vão guardar os materiais dentro dos armazéns, certo, esperando assim pela utilização dos mesmos. E aí podemos definir que podem existir vários locais de estocagem dentro de um mesmo armazém, certo? Então, só para que a gente possa dar esse pontapé inicial, quero que vocês retratem essa situação para que de fato vocês não venham confundir as definições de estocagem e de armazenagem, beleza? Mas lembrando que aqui nós vamos nos retratar mais a palavra de estoque, certo? E vamos deixar o armazém apenas para citarmos alguns tipos de exemplos que nós vamos ver logo mais durante a explicação e abordagem de todo o conteúdo. E aí, pessoal, antes mesmo de darmos início ao nosso conteúdo definitivo, eu quero que vocês se atentem quanto ao processo de avaliação, quanto ao processo de gerenciamento desses estoques, que é de suma importância em relação aos processos de uma empresa, a empresa que ela consegue gerenciar o seu estoque de forma clara e objetiva, sem dúvidas ela terá vantagem competitiva sendo gerada mediante os seus concorrentes dentro do mercado. Lembrando que esse é o objetivo das empresas, é simplesmente gerar a vantagem competitiva. Então, quero deixar bem claro para vocês que nós trataremos também sobre o processo da cadeia de suprimentos, porque o estoque ele envolve a cadeia de suprimentos também, envolve a parte logística. Então, é só para que vocês se familiarizem com esse processo, certo? E que não venham a ter surpresas quanto a algumas definições que nós abordaremos a seguir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pois bem, pessoal, então, para que a gente possa dar início ao conteúdo, eu deixei essa frase aqui logo de cara para que a gente possa analisar e observar com calma. Então, a frase ela diz o seguinte, que todo erro de gerenciamento se reflete no estoque. Essa frase é do Michael Bergerac, que é o ex-diretor-presidente da Revlon. Certo? Então, o que acontece? Quando ele diz que todo erro de gerenciamento se reflete no estoque, ele está dizendo justamente que todo o processo de planejamento, organização e controle da empresa, ele parte a partir do estoque, certo? Então, se o estoque ele não for bem planejado, organizado e controlado, todos os outros setores e envolvidos no processo, até mesmo da cadeia de suprimentos, eles vão ser afetados com as tomadas de decisões que foram geradas e executadas de forma errônea, certo? Então, é justamente para que vocês possam, de fato, né, compreender que o estoque de uma empresa ele é essencial. Volumes
com níveis altos podem gerar resultados prejudiciais para a empresa, e estoques também com volumes mínimos também podem gerar resultados prejudiciais para uma determinada organização. Então, se todos esses processos não forem bem tratados e assimilados de uma maneira eficiente, possivelmente algum erro, alguma perda, algum processo que foi gerado vai, de fato, prejudicar um componente, um participante de toda a cadeia ou até mesmo da empresa que está ali com aquele processo ativo. Muitas das vezes o cliente está ali esperando receber o produto e não pôde receber porque houve um erro de planejamento. Então, todo esse processo do estoque é justamente o processo essencial para garantir que os erros lá na frente não venham a acontecer mediante os processos de uma empresa. E um detalhe importante, antes mesmo que vocês me perguntem, me questionem sobre o mesmo, é que Revlon é uma empresa que mexe com cosméticos, viu, pessoal? Então eu falei aí sobre o Michael Bergerac, que é o ex-diretor-presidente da Revlon. Então essa empresa ela mexe com cosméticos, tá? E é reconhecida internacionalmente. Então aqui nós temos um quadro que reflete a estratégia de estoque, certo? Que vai envolver a previsão, certo? Previsão de demanda, quanto que a empresa ela, de fato vai ter que produzir para poder vender ao seu cliente, certo? Ou muitas das vezes utilizar o estoque que a empresa já tem e produzir uma quantidade menor de materiais e compensar esse número com a quantidade de materiais que já existem em estoque de produtos acabados, certo? Decisões sobre estoque, que nesse caso são as decisões de compras e de programação dos suprimentos, certo? Então, quanto de material que vai ser comprado para ser estocado, certo? Que vai ser utilizado ali como suprimento, certo? A ponto de, precisei de uma determinada quantidade para colocar dentro da linha de produção. Então, vamos atrás do nosso estoque, vamos solicitar do estoque essa quantidade de produtos para que, de fato, isso venha a entrar dentro da linha de produção e gerar todos os valores que, de fato, devem ser gerados. E aí, dentro aí das decisões sobre estoques, temos os fundamentos de estocagem, temos decisões sobre como estocar os produtos. Nós temos também a estratégia de transporte, que é de suma importância dentro do processo, certo? Os fundamentos do transporte, com as decisões sobre o transporte, que é de fundamental importância, principalmente em relação à movimentação interna dentro da fábrica, em relação aos produtos que ainda vão ser gerados, certo? Então a movimentação que ocorre muitas das vezes para estocar o produto dentro da própria fábrica, certo? Que o produto que é comprado e ele é estocado dentro da própria fábrica, dentro da empresa, e a movimentação interna, o transporte que ocorre para tirar esses materiais, esses insumos do armazém e levar esses materiais até a linha de produção da empresa. Então, tudo isso consiste em um processo logístico, uma movimentação interna de materiais que existe dentro das empresas, dentro das fábricas, certo? E nós também temos os objetivos. Então, a estratégia de estoque e a estratégia de transporte, elas se refletem nos objetivos do serviço ao cliente. Então, quando a empresa, a sua alta administração, ela toma as decisões ali referente a todas as estratégias de estoque para melhorar o processo de estoque, a qual o nível adequado de estoque que deve ser montado para poder, de fato, conduzir nossa linha de produção da melhor maneira possível. Então, aí também a empresa ela conduz a sua linha de transporte, de movimentação de produtos internos de uma forma bem padronizada e bem ativa, bem efetiva, certo? Tudo isso vai levar a um atendimento ao cliente de forma satisfatória, se, é claro, todos esses
objetivos forem alcançados, certo? Então, o objetivo é chegar, né, à satisfação do cliente, certo? E com o produto, com o serviço logístico, certo? E com o processamento de pedidos e sistemas de informação que deve ocorrer de forma rápida, de forma ágil, certo? Então, são esses os processos de planejamento que devem ser controlados, certo? Que devem ser organizados. Primeiramente organizados e depois controlados, como nós falamos no processo de execução de todos esses processos que estão dentro das linhas de trilhagem de uma empresa, certo? Então é justamente isso que a imagem ela retrata, certo? Estratégias de localização, decisões sobre localização, processos de planejamento da rede. Então todas essas estratégias elas partem de um planejamento essencial para que de fato as linhas de montagens de toda a cadeia ela possa de fato dar segmento, né, ganhar a sua sequência e, é claro, chegar no objetivo de construção dos produtos para vender esses produtos, para entregar ao seu cliente de uma forma que de fato não venha comprometer principalmente o cliente final, certo? Então é só uma parte inicial que nós podemos aqui observar nesse slide, nessa lâmina, e aí a referência de Bellow 2006. Todo o conteúdo que nós veremos sobre gestão de estoques, nós veremos sempre com as referências de Bellow 2006, certo? Que é o livro que fala sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos e também sobre a logística empresarial. Eu até recomendo a vocês, quem puder, adquirir esse livro. Não estou nem fazendo propaganda, mas que de fato é um livro super importante dentro dos processos logísticos e para aqueles que de fato querem gerar conhecimentos em relação à área logística. Não existe um livro que de fato tenha tantas informações como esse livro de Bellow do ano de 2006. Então, todo o conteúdo existente nessa aula de hoje e também nas aulas seguintes, nós vamos pegar sempre como referência esse livro que fala sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos e a logística empresarial de Bellow, né, do ano de 2006. Beleza, pessoal? Então é isso. Então vamos dar seguimento de fato aos conceitos de estoque e alguns processos de avaliação e também de tipos de estoques existentes dentro das empresas. E fora delas também, é claro, porque muitas das vezes o estoque ele não está ativo só dentro da empresa. Ele pode estar ativo fora da empresa também, é o que nós veremos logo mais. Pois bem, caros alunos, agora nós temos aqui a definição de estoque, só para que a gente possa de fato se apropriar um pouco mais desse conceito, certo? Então, os estoques aqui são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e também produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas, certo? Então, como eu já falei para vocês, o estoque é justamente aquelas caixas, aqueles materiais que vão ali abrigar, certo? Os componentes, os insumos, as matérias-primas, muitas vezes até os produtos que já estão finalizados, então são justamente, né, o espaço ali que vai de fato abrigar, né, esses materiais. Então os estoques eles figuram normalmente em lugares como armazéns, pátios, chão de fábrica, equipamentos de transporte, nesse caso é um estoque de canal, certo? E em armazéns das redes de varejo também, certo? Então, os estoques eles ficam dentro dos armazéns, certo? E os estoques eles ficam dentro de pátios, chãos de fábrica, certo? Então, tudo isso que abriga, que guarda esses materiais, essas matérias-primas, ou até mesmo os produtos já acabados, né, é considerado como estoque. Logo abaixo aqui nós temos uma imagem que ela reflete, né, a ideia de um estoque, que é justamente esses componentes que são abrigados nessas duas prateleiras que nós vemos
nessa imagem, tanto à direita como à esquerda. E o espaço físico, certo, onde existe esse estoque, ele é chamado de armazém. Então, né, o espaço, a estrutura física é o armazém, e essas caixas, essas prateleiras que abrigam os materiais são denominadas como estoque. Pois bem, galera, então agora a gente vai tentar compreender, mediante essa imagem também do livro de Bellow 2006, nós vamos tentar compreender como funciona os processos de estoque em toda a cadeia de suprimentos, certo? Então o texto aqui ele diz que os estoques eles estão localizados em todos os níveis da cadeia de suprimentos. Então todos os participantes da cadeia de suprimentos, eles de fato abrigam um processo de estocagem, certo? Até chegar lá no cliente final, certo? Muitas vezes o cliente final de uma fábrica, por exemplo, é uma loja de varejo, de atacado, de varejo, né? Então, esse cliente ele vai ali estar abrigando o estoque com certeza, tá bom? Então vamos começar aqui na primeira coluna, que fala das fontes de materiais, e só antes mesmo da gente dar o pontapé inicial aqui nessa imagem, como vocês podem ver, lá embaixo tem um Vzinho que significa localizações de estoques. Então, onde estiver marcado com esse Vzinho, indica que existe estoque. Então, logo de cara nós temos aqui a imagem, a segunda imagem de cima para baixo de uma fábrica. E nessa fábrica nós temos um estoque, com certeza, principalmente em relação a produtos, vamos dizer que semi-acabados, porque eles vão ser considerados como insumos que vão ser comprados pela fábrica, pela empresa que vai fazer o processo de construção de um produto, certo? E que vai precisar dessa matéria-prima para poder desenvolver o seu produto. Então nós temos nessa segunda imagem um processo de estocagem que ocorre justamente desses produtos semi-acabados que são disponibilizados, colocados à venda para as fábricas produzirem outros tipos de produto com essa matéria-prima, beleza? Então nós temos ali um processo de estocagem oriundo dessa fábrica, e aí quando ocorre o transporte, tanto com navios, como caminhões, trens, ou até mesmo avião, dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do tipo de matéria-prima que for colocado em pauta naquele momento, então o avião também pode ser utilizado como um processo mais ágil, certo? Que vai garantir uma agilidade maior, principalmente com muitas das vezes a linha de produção de uma determinada empresa precisa produzir urgentemente um determinado produto para vender. Muitas das vezes pode ser, vou colocar um produto só, pode ser, por exemplo, uma construção de um equipamento grandioso, vamos colocar dessa forma, certo? Que vai ser vendido para um cliente, um determinado cliente. Então, eu preciso de uma peça de um determinado fornecedor, e essa peça ela é colocada como urgência, com urgência no processo de montagem da linha de produção. Então eu posso usar, é claro que dependendo do tamanho, eu posso utilizar um transporte aéreo para poder fazer com que a entrega ocorra de uma forma mais rápida, certo? Então, quando existe esse deslocamento dos veículos em relação a levar as matérias-primas ali do fornecedor até a fábrica, então nós já imaginamos ali um estoque em trânsito, ou seja, o estoque de canal, o estoque em movimento, certo? Então também existe estoque no processo de transporte, tá bom? Que é o chamado transporte de entrada, da segunda coluna vamos identificar dessa maneira. E aí, lá na linha de produção ocorre o recebimento dos materiais de produção. Como é que ocorre esse recebimento? O recebimento muitas das vezes nada mais é do que simplesmente fazer com que os materiais oriundos lá do fornecedor sejam abrigados, guardados dentro da própria fábrica ali, pertinho da linha de produção,
ou até mesmo um centro de distribuição da própria fábrica, um centro de distribuição que abriga, nesse caso, materiais, né, de fornecedores que vão ser colocados logo mais à disposição da linha de produção. Então, é feito o recebimento desses materiais dos fornecedores e esses materiais são estocados, certo? Ficam ali prontos para serem utilizados a qualquer momento, movimentados a qualquer momento. Então, também existe um processo de estocagem nesse processo de recebimento dos materiais. Logo mais vem o recolhimento, vem a movimentação desse material e levado para a linha de produção, né? É o que nós chamamos de estoques em processo, certo? Os itens ficam ali aguardando a sua utilização de fato. Então também ocorre um processo de estoque ali naquele momento, certo? Em que os materiais estão sendo selecionados e movimentados ali para a linha de produção, beleza? E ainda dentro da linha de produção, nós temos os produtos acabados, que muitas das vezes podem ser deslocados para uma estocagem, um processo de estocagem, certo? Eles voltam ali para um armazém, por exemplo, e ficam ali aguardando a venda, certo? Eles ficam ali como o estoque da empresa, aguardando muitas das vezes a venda desses produtos acabados. E aí, quando esse produto é vendido, ele parte para o embarque, o processo ali, né, de expedição desses materiais já acabados, prontos, e aí é despachado através de caminhões, de trens, muitas das vezes de navios, de aviões. Então, é claro que o transporte, né, o modal de transporte, ele vai ser bem escolhido pela empresa e muitas das vezes até pela necessidade de transportar o produto com uma agilidade maior. Então depende muito de uma série de fatores que são envolvidos nesse processo, tá? Então também temos aí o estoque em trânsito também no processo de transporte de saída. E aí, o que acontece? Depois, esses produtos, eles muitas das vezes, ou eles podem ser direcionados nesse transporte de saída. Ah, foi vendido? Beleza, foi vendido para um cliente de atacado, certo? Né? E posteriormente para o varejo. Mas pode ser que esses produtos eles sejam direcionados aí para os centros de distribuição da empresa, certo? Então o produto acabado foi ali designado ali para um centro de distribuição. Beleza. Então armazenou os produtos acabados em um centro de distribuição. Existe, com certeza e obviamente, um estoque nesse processo também de armazenamento de produtos acabados, nessa coluna de armazenamento de produtos acabados. E por último, ele chega ali ao cliente final, como eu já falei antecipadamente. Esse cliente final ele pode muitas das vezes ser uma loja de varejo, né? Então o cliente final recebeu ali, estocou o produto e aí, em algum momento esse produto ele vai ser vendido, mas ele fica ali no estoque da empresa esperando justamente a venda para um cliente final, uma pessoa física muitas das vezes, ou uma pessoa jurídica, fazer a compra desse produto. Beleza? Então é dessa forma que acontece, só para que vocês compreendam como funciona, né, o processo de estoque em todos os níveis da cadeia de suprimentos. Pois bem, galera, vamos agora falar sobre a avaliação dos estoques. Como é feita essa avaliação dos estoques dentro de uma empresa, certo? Então, de acordo com as nossas referências aqui de Bello 2006, são vários os motivos que justificam a presença de estoques em um canal de suprimentos. Existem razões favoráveis e também razões desfavoráveis à manutenção, ou seja, manter os níveis de estoque entre as organizações para que os processos ao longo da cadeia de suprimentos eles sejam de fato atendidos. Nós veremos logo mais, durante a explicação de todo o conteúdo, que os estoques eles são geralmente gerenciados como itens isolados, vamos dizer assim. E esses itens isolados eles ficam localizados em pontos
exclusivos de armazenamento, certo? Ali dentro do local, dentro de um armazém, dentro de um centro de distribuição da empresa, certo? E também pode ser feito um gerenciamento, controle dos estoques de forma agregada desses estoques, envolvendo múltiplos estoques dentro da cadeia de suprimentos que devem ser gerenciados, controlados ao mesmo tempo, a gerar resultados satisfatórios ao mesmo tempo. Então, temos o gerenciamento que ele é feito com estoques isolados e temos também o gerenciamento através de avaliação de múltiplos estoques, vamos colocar dessa maneira, beleza? Então, só estou antecipando essa parte e é claro que nós ainda vamos abordar com calma esse conteúdo. Atualmente nas empresas, pessoal, geram-se dúvidas em relação ao processo de estocagem. A empresa ela deve, de fato, abrigar um estoque, fazer altos níveis de estoque para o seu produto, gerar esses níveis de estoque, ou simplesmente manter os níveis de estoque de forma da menor forma possível, de forma mínima, certo? Então, existe essa preocupação referente à alta administração e é claro que isso é colocado em pauta logo mediante o planejamento ali da atividade e, é claro, do serviço ou do produto que vai ser gerado por determinada empresa, certo? Então, existe de fato essa preocupação, certo? E é claro que a empresa ela tem que, logo nas suas atividades iniciais, logo na implementação ali das ideias da linha de produção e é claro, ali do objetivo traçado pela empresa, ela tem que definir esse foco, essa ideia de qual tipo de metodologia de gerenciamento, de filosofia deve ser aplicada dentro dos processos da empresa referente ao controle dos estoques. Pessoal, um dos grandes problemas em relação ao atendimento ao cliente é em relação ao processo de agilidade de satisfazer justamente esse cliente final, certo? Então, muitas das vezes os sistemas operacionais de uma empresa eles não são projetados para reagir de forma instantânea às solicitações desses clientes, certo? Esse cliente vai lá, solicita muitas vezes um produto, solicita um serviço e a empresa ela tem dificuldade de reagir a essa atividade, a essa entrega do serviço, a essa entrega desse determinado produto, certo? Então, para que de fato possamos compreender como funciona esse processo que vai de fato satisfazer o cliente, que nós veremos agora nessa lâmina, então é viável que nós entendemos ainda o processo de avaliação dos estoques, certo? E agora vamos ver aí as razões a favor desses estoques. E aí, dentro da avaliação de estoques, nós vamos ter razões que vão estar a favor da implementação de estoques, certo? Da continuidade com os níveis de estoque. E também vamos ter razões contra os estoques que nós veremos logo mais, beleza? Então, para a gente iniciar aqui, nós temos algumas razões. Na verdade, duas razões que são a favor dos estoques. A primeira delas é melhorar o serviço ao cliente, certo? Então, de acordo com o texto que nós temos, os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos ou serviços que, quando perto dos clientes, acabam satisfazendo as altas expectativas destes em matéria de disponibilidade, ou seja, de fato garantir que o produto ele seja entregue para o cliente e é claro que no tempo hábil, no tempo combinado. Eu combinei entregar o produto daqui 10 dias, então não posso entregar o produto com 12, 15 dias porque vai gerar atrasos. E isso, mediante o outro lado, ou seja, o lado do cliente, pode estar aí gerando prejuízos financeiros para outra parte que envolve muitas das vezes aí a cadeia de suprimento, tá? E essa disponibilidade muitas vezes acaba resultando não apenas
na manutenção dos estoques, ou seja, em manter os estoques, como também no aumento do nível das vendas. Então, é claro que existe essa preocupação em relação à quantidade de produtos que devem ser alocados, colocadas dentro de um estoque, certo? E a manter os estoques, um nível elevado ou não, vai depender muito daquilo que é produzido em relação ao mercado. Se de fato o cliente está procurando o produto com frequência ou se o produto está com uma demanda baixa. E isso é feito através de previsões que devem ser colocadas em pauta pelos processos empresariais, certo? E aí, pessoal, então a razão de manter o estoque é justamente para melhorar o serviço ao cliente, a garantir que o produto ele chegue ao cliente no tempo correto, sem que haja atraso. Então, essa é uma justificativa para que, de fato, o estoque ele seja ativo e permanente dentro de uma empresa, beleza? Vamos dar continuidade, então, com a segunda situação que reflete a favor dos estoques. Vamos lá. Pessoal, antes mesmo de nós entrarmos na segunda justificativa referente à manutenção dos estoques, vamos aqui simplesmente aplicar um exemplo aqui de melhoria do serviço ao cliente, tá? Então o texto ele fala da seguinte maneira, e eu quero que vocês acompanhem ilustrando, imaginando essa situação de forma clara e real, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura bem pausada e ao mesmo tempo vou estar explicando para que vocês possam entender a compreensão, né, em relação à melhoria e ao processo de satisfazer o cliente numa determinada empresa, beleza? Então vamos lá, olha só. Então as oficinas de manutenção de automóveis são forçadas a manter milhares de peças de reposição para uma imensidão de carros de diferentes modelos e anos. Então imagine ali uma oficina de manutenção de automóveis que muitas das vezes vocês param para pensar, nossa, mas como é que uma oficina ela consegue manter um estoque de peças ali de reposição para os carros, sendo que existem tantos tipos de carros, de modelos de carros, existem vários anos de carros e de modelos, certo? Então, como é que a empresa ela consegue de fato manter esse estoque, certo? Então, dando continuidade, ó, um automóvel pode ter até 15 mil peças. Então, imagine se uma determinada oficina de manutenção tivesse que ter, por exemplo, 15 mil peças de cada automóvel que existe. Vamos colocar aí, vamos pegar só nosso país, o Brasil. Então, pega aí todos os carros de todos os modelos desses carros que existem, certo? E aí as oficinas elas teriam que ter 15 mil peças de cada um desses carros, de cada um desses modelos de carros, de cada um desses anos desses carros, certo? Então, seria uma situação praticamente inviável, né, no nosso ponto de vista aqui, beleza? Então, dando continuidade, a fim de proporcionar o giro mais ágil, as oficinas conservam um estoque limitado das peças mais procuradas, certo? Aqui só temos alguns exemplos, como velas de ignição, correias de ventilador, bateria, entre outros, certo? Então, os fabricantes de automóveis, eles que mantêm uma segunda linha de estoque em depósitos regionais, a partir dos quais as peças requisitadas são despachadas por frete aéreo, certo? Então, a loja ali, a oficina de manutenção de automóveis, aquela loja ali, ela vai ter simplesmente as peças, perdão, mais procuradas e requisitadas pelos clientes, que muitas das vezes acontece de com maior frequência serem procuradas, certo? E acionadas ali, vamos colocar dessa maneira, pelo cliente, a loja, e a loja vai fazendo essas vendas dessas peças, né? Como aí colocamos aí velas de ignição, correias de ventilador, bateria, entre outras peças, certo? E aí existe
um estoque secundário, certo? Que é justamente do fabricante desse automóvel, certo? Então, eu como loja, como dono de uma oficina de manutenção, eu não preciso ter um estoque que vai de peças, de 15 mil peças para cada tipo de modelo de carro existente. Não preciso disso. Simplesmente eu vou manter eu vou abrigar, certo, uma quantidade de itens ali que são mais procurados pelos clientes, e dessa forma, se muitas das vezes o cliente ele necessitar de um item que não esteja ativo, né, dentro do meu estoque, aí eu vou solicitar essa segunda linha de estoque, que são os depósitos regionais dos fabricantes de automóveis, certo? E aí eu vou ligar ali para aquele depósito e solicitar um determinado componente, uma determinada peça que o meu cliente ele está necessitando. E aí o que acontece? A ideia é fazer com que essa peça ela chegue o mais rápido possível. E aí, é claro, aqui nós colocamos o exemplo que foi despachado através de frete aéreo, mas poderia ser muitas das vezes até mesmo por um frete rodoviário. Depende muito do local onde de fato existe essa fábrica de automóveis, certo? Onde essa segunda linha de estoque ela existe. Então, nós colocamos aqui para ficar um processo mais atrativo e é claro que de maior facilidade para compreensão. Então colocamos aqui o frete aéreo com um frete mais rápido. É claro que se fosse aqui na nossa localidade poderia demandar um determinado tempo, que aí precisaria de uma multimodalidade de frete e aí envolveria mais de um modal, né, para entrega desse produto. Se fosse o caso de ter que utilizar o frete aéreo, aí precisaria também de um frete rodoviário para de fato disponibilizar uma peça para nossa região aqui, onde nós moramos, certo? Então, há casos em que as peças chegam às oficinas de manutenção no mesmo dia do pedido, certo? Justamente por conta da agilidade desse frete aéreo. Então, torna-se dessa forma possível apresentar máxima disponibilidade de peças de todos os modelos possíveis, e isso vai depender do carro, do ano, certo? Com um mínimo de estoque no local. Então, não precisa ter o estoque de todas as peças de todos os carros para, de fato, fazer com que o cliente ele seja satisfeito. Simplesmente eu preciso manter o contato com um estoque secundário de itens que vai garantir com que eu não deixe o meu cliente na mão, colocando dessa maneira para vocês como exemplo, viu, pessoal? Então é só para que vocês possam entender essa aplicação da melhoria do serviço ao cliente. Pois bem, pessoal, dando seguimento ainda dentro da avaliação dos estoques e ainda falando sobre as razões a favor dos estoques, as razões que justificam a manutenção dos estoques dentro de uma empresa, certo? Então nós temos agora a redução de custos, certo? E aí, mediante o texto, nós temos aqui que, embora a manutenção de estoques implique em custos adicionais, sua utilização acaba indiretamente reduzindo os custos operacionais em outras atividades do canal de suprimentos, de tal modo que pode mais do que compensar todos os custos de manutenção que são envolvidos aí em relação ao custo de manter esses estoques dentro da empresa. E aí, de que forma que essa manutenção dos estoques em relação a manter os estoques dentro de uma empresa vai fazer com que os custos eles sejam melhorados, né? E é claro que bem justificados em relação aos processos da empresa. Nós temos aqui como o item, a letra A aqui, que fala que a existência dos estoques proporciona economias consideráveis ao permitir operações de produção mais prolongadas e equilibradas. Então imagine um nível de estoque alto de uma empresa que permite, falando de estoque de insumos, tá, de matérias-primas. Então imagine esse estoque
né, que vai garantir que a produção de uma determinada empresa ela seja de fato bem efetiva, a ponto de fazer com que os processos sejam gerados em tempo hábil, a entrega dos produtos eles acontece de uma maneira eficiente ao seu cliente, certo? Então, o estoque ele garante que, de fato, a produção ela aconteça, né, de forma equilibrada e prolongada, como foi especificado aqui nesse conceito, certo? Então, é justamente esse processo de redução de custo referente a muitas das vezes não ter esse estoque e esse estoque fazer com que esse estoque mínimo, né, fazer com que as solicitações dos clientes muitas das vezes não sejam atendidas justamente porque o estoque ele não conseguiu equilibrar o processo referente à linha de produção. Outro exemplo aqui, surgiu um cliente que solicitou uma quantidade elevada de determinado produto acabado, porém a empresa lá percebeu que não consegue entregar toda essa quantidade de itens que foi solicitada pelo cliente no tempo que o cliente pediu que essa quantidade de produtos fosse entregue. Porém, percebe-se que a quantidade de itens que se tem no estoque de produtos acabados, somada com os itens que ainda vão ser produzidos na linha de produção, eles conseguem atender essa quantidade, conseguem atender o cliente, certo? No tempo que foi solicitado e combinado com um determinado cliente. Então é possível sim equilibrar as situações de produção de uma determinada empresa com os estoques, é claro que em níveis consideráveis, certo? Nós temos aqui o item a letra B aqui, que fala que a existência de estoques incentiva economias em compras e transportes, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, um departamento de compras, por exemplo, ele faz aquisições muitas das vezes ocasionais, que superam necessidades imediatas da empresa, certo? E quando isso proporciona descontos de preços exatamente em função dessa quantidade, é justamente por conta que há redução de custos pertinente a esse processo, beleza? Outros processos favoráveis aos estoques em relação à redução de custos, nós temos aqui a letra C, que seria comprar antecipadamente e representaria adquirir quantidades adicionais de mercadorias por preços atuais, quase sempre mais baixos, deixando de ter que comprá-los no futuro a preços certamente mais altos. Então, muitas das vezes surge uma oportunidade de compra de um determinado fornecedor de uma quantidade de material para colocar muitas vezes na linha de produção com preços favoráveis, com preços que são irresistíveis, vamos colocar dessa maneira. E a empresa, a fábrica, ela se sente numa oportunidade de fazer uma compra e reduzir os seus custos referente a compras futuras, certo? E aí ela faz essa compra desses itens, coloca em seus níveis de estoque. É claro que a empresa tem que suportar também uma quantidade maior de itens colocados à disposição dentro ali do estoque da empresa, certo? E isso faz com que a empresa ela deixe de pagar valores mais altos no futuro, certo? E, consequentemente, ela consegue reduzir os custos do processo com essa compra antecipada. Na letra D aqui fala que a inconstância dos prazos necessários à produção e transporte de mercadorias ao longo do canal de suprimentos provoca incertezas com o provável impacto sobre os custos operacionais e também sobre os níveis de serviços do cliente. Nós já vimos anteriormente, em relação a todos os pontos ali da cadeia de suprimentos, existe um processo de estocagem que envolve, certo, uma determinada atividade, certo? Então, manter esses estoques
certo? Esses níveis de estoques é de suma importância para garantir que a produção de um determinado produto ela seja garantida, para garantir que o transporte ele aconteça no tempo hábil que ele deva de fato acontecer, certo? Então, esse processo de estoque, ele de fato ele deve acontecer em todos os pontos ali da cadeia, a ponto de garantir que todos os serviços sejam executados da melhor maneira possível. E aí, pessoal, por último, nós temos aqui na letra E, ainda falando sobre a questão de redução de custos, certo? Por exemplo, choques não planejados e não antecipados, eles afetam o sistema logístico. Como assim? Greves trabalhistas, desastres naturais, aumentos imprevistos da demanda e atrasos no abastecimento são os tipos de contingências contra as quais os estoques eles apresentam algum grau de proteção. Então imagina que aconteceu ali uma greve trabalhista, certo? Na empresa. O que acontece? Mesmo ali com os funcionários, né, atuando em meio àquela greve e não podendo ali os processos da empresa serem gerados por conta desse problema, desse imprevisto, certo? Há um estoque que vai garantir que a empresa ela não venha perder as suas vendas e que venha entregar os seus produtos ou serviços no tempo correto, que foi combinado junto ao cliente final, certo? Então, por isso a importância da manutenção dos estoques, certo? Que vai favorecer a redução de custos, nesse caso de custos aí imprevistos referente como falamos aqui, de greves, desastres naturais ou algum outro tipo de imprevisto que possa acontecer, né, mediante os processos funcionais de uma empresa. Então, só para resumir essa parte, manter níveis de estoques em pontos chaves dentro do canal de suprimentos, dentro de toda a cadeia ali do canal, né, permite que todo o sistema ele continue a operar durante algum tempo em meio a um efeito desses choques que podem vir a afetar aí o sistema logístico, certo? E é claro que a empresa ela não vai perder a sua força, né, mesmo com imprevistos, mesmo que com problemas que possam vir a surgir em meio aí aos processos funcionais das empresas. Pessoal, então, para a gente poder entender melhor esse processo de aplicação da redução de custos, nesse processo favorável à manutenção de estoques, a manter estoques dentro de empresas, nós temos aqui um exemplo que trata do seguinte: a fabricação de papel depende de máquinas caras como a Fourdrinier e outros equipamentos com grande capacidade. O alto custo desse equipamento exige que esse mesmo ele seja mantido em permanente atividade, certo? Ou seja, esse equipamento ele tem que ser mantido trabalhando o máximo possível para de fato gerar o retorno em relação ao investimento a esse equipamento. Beleza. Então, porém, a demanda de produtos de papel industrial, como papel craft de embalagens, sacolas de várias camadas e produtos de grande volume, não é estável e garantida. Então, a compra, a solicitação de um determinado cliente em meio a esses produtos não é uma procura a todo momento, certo? Então, acaba sendo que não tem uma garantia propícia a esses produtos, certo? E aí, dando continuidade ao texto, embora grandes pedidos possam ser programados diretamente, a produção de pedidos pequenos é onerosa demais, ou seja, custa muito. E considerando a possibilidade de preparação que leva a ter 30 minutos em máquinas, cuja operação chega a custar R$ 3.500 por hora, certo? Então aí nós percebemos que muitas das vezes o valor, a quantidade de itens produzidos parece não compensar o valor da máquina, o valor pago
no investimento desse equipamento, certo? E aí chega-se à conclusão de que produzir para estoque e abastecer pedidos pequenos a partir dos estoques de produtos já padronizados reduz o tempo de preparação, algo mais do que compensa o custo de manutenção dos estoques. Então, manter o estoque desses produtos em vamos dizer, um nível equivalente àquilo que a demanda ela solicita é super eficaz, efetivo para essa empresa, do que simplesmente ficar produzindo mediante a demanda do que surge referente a determinado tipo de produto, porque de fato o equipamento ele não vai gerar os valores previstos, principalmente como nós vimos no exemplo em relação à hora. Então, o equipamento que custa $3.500, na verdade, né? São dólares aqui. Então, um equipamento ali que custa $3.500 por hora, né? Então, imagina aí esse equipamento não rendendo o retorno que se espera mediante os processos de venda da empresa. Então, produzir um estoque certo alto ali e abastecer os pedidos certo de acordo com que a demanda for aparecendo é a situação mais viável para esse tipo de situação, e nesse caso com certeza vai estar aí reduzindo os custos. É melhor produzir em larga escala logo de uma vez do que ficar produzindo aos poucos e muitas das vezes acabar fazendo com que o valor do equipamento ele não seja de fato retratado, né, o valor de investimento ele não seja retornado mediante as vendas da empresa, beleza? Então é só um exemplo para que de fato vocês visualizem na prática como que o processo de manter os estoques ele é fundamental, certo? E aí logo mais nós veremos alguns processos contra a manutenção, contra a situação de manter os estoques ativos dentro de uma empresa. Beleza? Então é isso. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. Pois bem, galera, então, seguinte, ainda dentro de avaliação de estoques, vamos falar agora sobre as razões contra o processo de manter os estoques dentro de uma empresa. Beleza? Então nós temos o texto aqui que fala o seguinte, que gerenciar é mais fácil quando se tem a segurança dos estoques. É muito mais fácil defender-se de críticas pela manutenção de estoques em excesso. Então, né, mais fácil de uma determinada empresa se defender ali de críticas em relação a níveis de estoques altos, do que ser apanhado, uma vez que seja com estoque esgotado e não conseguir muitas das vezes atender ali um cliente que solicitou uma quantidade de itens maior do que o esperado, certo? Então a maior parte dos custos de manutenção de estoques é custo de oportunidade e, portanto, deixa de ser identificada muitas das vezes aí nos relatórios normais de uma contabilidade, porque o estoque ele fica ali muitas das vezes parado, retido, e aquele valor, enquanto ele não ser traduzido em dinheiro, o valor do estoque não ser refletido em dinheiro, ele não volta ao processo de contabilidade da empresa, certo? Aos valores ali dos balanços, das demonstrações de uma determinada empresa, beleza? Então, aqui já começa a ser identificado alguns contras em referente à manutenção de estoques dentro de empresa. Então, esse primeiro aqui refere-se ao estoque que muitas das vezes fica parado e que esse capital ele fica retido ali, né, justamente com o estoque neutralizado, que não se reflete em dinheiro. Ele só vai se refletir em valor financeiro para a empresa a partir do momento que aquele estoque ele for vendido. E o que acontece atualmente é que existem vários críticos que contestam a necessidade aí da manutenção de estoques a partir de suas linhas aí de raciocínio, mediante o que eles de fato pensam. E aí uns
pensam que estoque compensa e outros já imaginam que o estoque não vale a pena, certo? Então, muitos eles consideram os estoques como desperdícios, o que vai absorver ali o capital da empresa, que teria utilização mais rentável em relação ao processo de produtividade e competitividade da empresa. Então, sempre vai existir críticos em relação ao processo de estocagem de uma empresa, dizendo que o estoque ele não é viável. E sempre vai existir também aqueles que vão defender a utilização dos estoques dentro da funcionalidade de uma empresa. E aí, dando continuidade ainda com as razões contra os estoques dentro das empresas, ou seja, manter os estoques ativos dentro de uma empresa, nós temos aqui o texto que retrata que os estoques não contribuem com qualquer valor direto para os produtos da empresa, apesar de armazenarem valor. Então, o estoque que está ali parado, simplesmente não tem como gerar algum valor direto ali para a empresa, de forma direta, certo? Porém, eles armazenam valor. Eles representam um determinado valor para a empresa que só vai ser de fato bem representado e aplicado à empresa a partir do momento que esse estoque ele for vendido, certo? Nós temos aqui também que os estoques às vezes acabam desviando a atenção da existência de problemas referente à qualidade, tá? E por último, a utilização dos estoques promove uma atitude de isolamento sobre o gerenciamento global do canal de suprimento. Certo, pessoal? Então, seguinte, quanto à qualidade, que nós vimos aqui, falando, os estoques às vezes acabam desviando a atenção da existência de problemas de qualidade. Corrigir problemas de qualidade, eles podem demorar demais, certo? Então, se o estoque ele faz com que a percepção da empresa ela se desvie dos processos de qualidade, então, para corrigir, sanar esses problemas posteriormente, após esse estoque já estar ali muitas vezes já definido, então, como é que eu vou corrigir um produto, a qualidade de um produto com um nível enorme de agregamento dentro de um armazém, né, com volume enorme de itens dentro de um armazém? Então, essa é a linha de raciocínio mediante o processo contra a manutenção de estoque referente a esse processo da qualidade dos produtos envolvidos ali dentro, beleza? Um outro desfavorecimento, como nós já lemos aqui, a última parte, né, a utilização dos estoques, promove uma atitude de isolamento sobre o gerenciamento global do canal de suprimento. Então, imagine aí, com estoques, uma empresa que adere aos seus, né, a um processo de estocagem, sempre vai ser possível isolar um elo, né, do canal em relação ao outro, ou seja, isolar uma empresa em relação ao processo globalizado de toda a cadeia de suprimento. Então, ou seja, uma determinada empresa ela se isola com o seu estoque, certo? E muitas das vezes ela não tem uma comunicação muito ativa com os outros elos do canal de suprimento, certo? Então, isso não é visto com bons olhos por todos os outros participantes do canal de suprimento, certo? Então, por isso que essa medida de manter o estoque, muitas das vezes ela pode comprometer também a questão do relacionamento ali com o cliente. Que o cliente, ele vai, principalmente se for um fornecedor, ele vai querer fornecer, mas a empresa já tem. Então, vai querer vender o produto, né, que vai ser fornecido, porém a empresa ela já tem ali um estoque já ativo que vai suprir as suas necessidades, e isso faz com que muitas das vezes as relações elas sejam comprometidas, e é claro que não podemos generalizar de uma forma tão intensa, mas
que uma hora ou outra isso pode gerar algum tipo de conflito entre os participantes aí da cadeia de suprimento. Pessoal, e por fim, nós vamos aqui agora identificar os tipos de estoques existentes. Sem perder tempo, o primeiro deles aqui é o estoque no canal. Estes são estoques em trânsito entre elas do canal de suprimentos. Estoques em processo entre operações de produção também são considerados como estoques no canal. Então, o que acontece? Estoque no canal. Toda vez que tiver uma quantidade de itens dentro de caixas que são colocadas dentro de um veículo e que está em movimento, é considerado como estoque no canal. Seja um movimento interno dentro da própria fábrica, dentro ali da empresa, ou um movimento que esteja sendo considerado como um processo ali de distribuição, certo, do produto já acabado para o cliente que solicitou aquela quantidade de itens, certo? Então, estoque em trânsito, estoque no canal vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, esse é o estoque no canal. Nós temos também o estoque para fins de especulação, que são as matérias-primas como cobre, ouro e prata, que são compradas tanto para especulação como para necessidades operacionais de uma determinada empresa. Então, fica ali para fins de especulação, justamente pelo fato de serem materiais que muitas das vezes geram certos riscos, né, de cobiça pelo fato do valor dos materiais. Então, existe um estoque com fins de especular o produto, de simplesmente fazer uma amostragem do produto para possíveis compradores que vai ali de fato adquirir aqueles materiais de uma determinada empresa ou de uma loja que de fato compra ali os materiais para fazer essa especulação, estoca os materiais para fazer aquela especulação, uma amostragem de fato de todo aqueles produtos ali que estão em estoque, tá? Então, um estoque de especulação, tá bom? Um estoque que serve aí como uma amostragem para os clientes referente à qualidade do produto que está sendo vendido. E aqui temos outros tipos de estoques: o estoque cíclico, o estoque de segurança e também o estoque obsoleto. O estoque cíclico são estoques necessários para suprir a demanda média durante um tempo transcorrido entre sucessivos abastecimentos dentro de uma empresa. Então, o estoque cíclico ele tem a função de justamente regular a quantidade de itens de um determinado estoque, certo? Então, houve ali um estoque que foi utilizado para uma linha de produção ou para uma venda. E aí o que acontece? Eu preciso regular esse estoque, a quantidade de estoque necessária que de fato vai atender ali a necessidade daquela empresa, certo? Então, o estoque cíclico é justamente esse processo que envolve justamente regular os estoques a fim de fazer com que os níveis desses estoques estejam dentro dos padrões estabelecidos por uma determinada empresa. Nós temos também o estoque de segurança. É possível formar estoques como pulmão, né? Ele vai servir ali como um pulmão contra variabilidade na demanda e nos prazos de reposição. Então, o estoque de segurança é justamente para fazer com que os itens, por exemplo, de uma prateleira de um supermercado, ali foram comprados e há um estoque de segurança que garante que aqueles itens sejam supridos na prateleira e que outros compradores venham ali a comprar sem nenhuma reclamação ou sem ter que muitas vezes procurar um outro concorrente daquela loja, daquele supermercado, para fazer aquela compra, certo? O que para o supermercado, nesse caso, seria uma situação que não seria legal, não seria proveitosa, traria desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes diretos. E por último, o estoque obsoleto. Parte do estoque sempre se deteriora e fica ultrapassada ou acaba sendo perdida ou roubada durante um armazenamento prolongado. Então, o que acontece
com muitas das vezes com estoque. Os itens ficam por muito tempo ali dentro de um armazém e não sai, aquele item não sai, um determinado produto acabado fica ali, ele acaba se deteriorando, ele fica ultrapassado, não é mais possível colocar aquele item à venda dentro do mercado, ou muitas das vezes esses itens eles são perdidos ou roubados durante algum tipo de processo, certo? Então todos esses itens que compõem esse estoque é chamado de estoque obsoleto, certo? Então, justamente o estoque que vem a se deteriorar com o tempo ou que muitas vezes tem aí um processo que não é legal, um processo de roubo ou de uma carga perdida durante aí um transporte ou algo do tipo, beleza? Então é isso, pessoal, são os tipos de estoques existentes e chegamos então ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esse processo de estocagem dentro dessa nossa primeira aula, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar aí sobre os problemas de gerenciamento de estoque, tá bom? Então conto com vocês na nossa próxima aula. E por fim, gostaria de deixar para vocês aqui a referência do livro, certo? Do Bellow, 2006. Ronald Bellow, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, ou Logística Empresarial, tradução de Raul Rubenick, quinta edição, Porto Alegre, Bookman, 2006, certo? Obrigado pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida pertinente, deixo o meu e-mail disponível para vocês enviarem, certo? Alguma sugestão ou até mesmo alguma pergunta para que eu possa estar esclarecendo mais detalhadamente para a eventual dúvida de vocês. Abraço a todos e até a próxima aula.